depende de vários fatores que a gente vai ver. Eu vou apresentar alguns para vocês rapidamente, outros eu vou passar de forma bastante breve, né? Sem entrar em muitos detalhes. Então, em grande, algumas categorias possíveis são essas, né? Os materiais magnéticos são essenciais em muitos aspectos, né? Por exemplo, eles são muito importantes na questão de microfones, caixas de som, transformadores elétricos. Eles são, são instrumentais em muitas e muitas áreas da indústria e da nossa vida. Tá? Então, vamos apresentar alguns deles para vocês. Bom, as duas coisas que são chaves para entender materiais magnéticos é, primeiro, que você me referir a M minúsculo, um momento magnético dos átomos, né? Estou falando átomos aqui, mas pode pensar também as moléculas, né? Que são as unidades subatômicas, são as unidades atômicas, né? Microscópicas, né? Que geram o magnetismo na matéria. E M é o momento magnético total. Tá? Então eu vou discutir essas duas coisas para vocês. Tá? Então esses dois conceitos são importantes. Isso aqui são dos átomos, isso aqui é o M é o total. Depois da ideia de M maiúsculo por causa de ser maior. Né? Bom, no caso de um material diamagnético, eu tenho que M é igual a zero, então meu material naturalmente não tem nenhum magnetismo na presença de matéria, na ausência de campo magnético, né? E o M total também é zero. Então eu tenho um campo magnético de átomos muito pequeno, desprezível, né? E o campo externo então vai induzir um movimento nos átomos oposto ao campo aplicado. Tá? Então o que vai acabar acontecendo? Eu, eles vão reagir, né, à aplicação no campo magnético, né, pela indução de um momento de dipolo que vai surgir, dipolo magnético aqui, que vai surgir devido à presença do campo magnético. Então, de certa maneira, eles vão reagir, né, a esse campo magnético que vai surgir aqui, de várias maneiras, tá? Por exemplo, induzindo uma variação estrutural nos átomos. Tá? Então, e o que acaba acontecendo é que os campos magnéticos externos que eu consigo gerar são débeis comparado com os campos magnéticos que estão presentes no interior dos átomos. Então, esse efeito aqui é muito pequeno. Tá? Então, essencialmente aqui eu tenho um material que vai reagir de forma muito sutil com a aplicação do campo magnético externo. No caso do paramagnetismo, tá? Eu tenho que M é diferente de zero, mas eu não tenho uma orientação preferencial desses caras. Tá? Como eu não tenho uma orientação preferencial desses caras, o que vai acontecer é que eles, quando não tem campo magnético aplicado, eles vão estar totalmente desorientados. Quando eu aplico o campo magnético, vai ocorrer um fenômeno parecido com o que a gente acabou de escrever para vocês, em que os meus dipolos vão se alinhar com o campo externo e vão gerar uh, um campo magnético no meu material. No caso do sistema paramagnético, eu tenho um momento de cada um dos átomos que é diferente de zero, mas eles interagem muito fracamente. E devido a flutuações térmicas, tipicamente, ou qualquer outro fenômeno, o momento magnético total é nulo, tá? Porque eu tenho essencialmente um sistema aleatório. Quando eu aplicar um campo magnético em cima desse material, ele vai se alinhar. Tá? E ao se alinhar, ele ele vai induzir uma magnetização que há no mesmo sentido do meu campo externo aplicado. Tá? Quando eu desligar o campo, o que vai acabar acontecendo é que eu vou ter um comportamento, eu vou basicamente fazer com que o meu M volte a zero, tá? E eu não tenha mais presença de magnetismo no material. Outro exemplo é o ferromagnetismo. Né? O ferromagnetismo, eu tenho uma situação um pouco diferente. Né? Primeiro que eu tenho um momento magnético diferente de zero, mas agora o meu momento magnético total também é diferente de zero. Por quê? Porque tem interação entre os meus átomos. E essa interação, como a gente desenhou antigamente, ela favorece o alinhamento
desses momentos magnéticos, né, que tendem então a se alinhar na mesma direção do campo. E eu tenho uma propriedade importante que é a seguinte: se eu aplico, se o material não está magnetizado, se o M total dele é zero, eu aplico um campo, o que, que vai surgir? Eu vou induzir um campo magnético, e esse campo magnético ele vai permanecer mesmo após eu desligar o campo externo H. Tá? Então isso aí, por isso chama de ferromagnetismo, porque isso é uma coisa que acontece em vários materiais, mas essencialmente com o ferro, é um exemplo clássico disso, né? E é o exemplo mais bem conhecido de magnetismo, que são os ímãs, né? Que são usados como bússolas há muito tempo. Né? Então, é isso. Existe uma série de modelos para descrever esse tipo de sistema. Eu vou gastar algum tempo agora descrevendo o modelo mais famoso de todos, que é o modelo de Ising. Bom, então vamos estudar nesse momento aqui o que a gente chama de modelo de Ising. O modelo de Ising ele é originário de um modelo mais complicado, que é o chamado modelo de Heisenberg. Tá? Esse Heisenberg é o mesmo da mecânica quântica, do princípio da incerteza de Heisenberg. Esse mesmo cara aqui, ele fez um modelo que estava baseado inicialmente com o fato que os meus dipolos, né, eles interagiam, né, numa rede quadrada, e a interação desses caras era basicamente dada por uma energia que era o somatório de SI multiplicado por SJ, e essa energia ela ocorria numa rede quadrada, tá certo? Então eu imaginava os meus átomos numa rede quadrada e eles interagiam então através dessas interações aqui, né? Aqui tinha um J aqui, antes que eu não esqueça. Esse aqui é um produto escalar, tá? Ficou meio ruinzinho aqui. Bom, então eu tenho, originalmente isso aqui devia ser até inclusive um fenômeno quântico, né? Mas ele fez no modelo original, ele tinha um modelo clássico, e que esse SI e SJ eram vetores, né? E que estavam localizados numa rede quadrada como essa aqui, né? Bom, o que que acontece? Haveria uma tendência de um acoplamento, dependendo do sinal de J aqui, positivo, tá? Então, quanto se J for negativo aqui, né? Isso vai acabar facilitando um alinhamento desses spins, tá? Então, esse cara aqui vai estimular que os seus vizinhos, né? Que seriam esse, também se alinhem, tá? E só que esse modelo é muito complicado, tá? Ele é muito complicado, mesmo em duas dimensões ele é complicado, eu posso fazer ele em três, em várias dimensões na verdade. E aí o Ising então teve a ideia de simplificar esse modelo, né, consideravelmente, né, em que ele escreveu a mesma energia da seguinte forma: manteve a soma entre primeiros vizinhos aqui, e ele escreveu isso daqui, tá certo? Em que SI é igual a 1 ou menos 1. Então ele simplificou barbaramente o problema. Tá? Ele simplificou barbaramente o problema, porque em vez de ser vetores agora, essas coisas são escalares, e além de ser escalares, elas são 1 e menos 1. Então, basicamente, um sistema binário. Extremamente simples, né? Extremamente simples aqui. E ele ainda fez no Easy, no modelo original, né? E ele ainda fez uma aproximação extra, que é transformar o modelo em uma dimensão. Bom, em uma dimensão, por que ele estava interessado em estudar? Ele estava interessado em estudar uma transição de fase. Ele queria mostrar que, dependendo da temperatura, da competição que havia entre a temperatura e essa interação, eu poderia
dependendo da temperatura, tem uma transição para um sistema que era ferromagnético para um sistema paramagnético, tá? Dependendo da temperatura que eu tenho. Ou seja, um sistema em que eu tinha um determinado elemento e que eu não teria. Então ele recebeu essa tarefa do seu orientador, né, esse problema para ele resolver, ele modelou isso, resolveu, e depois de muito trabalho, um trabalho muito bem sucedido, na verdade, usando técnicas bastante interessantes no final das contas, ele mostrou que não havia transição. Tá? Então o modelo em uma dimensão, ele basicamente acabava com... Não havia nenhuma transição de fase nesse caso. Isso frustrou o Ising, né? Isso foi feito no período entre guerras, né? Aparentemente o Ising, ele não sei se provavelmente se desencantou com a coisa, mas ele abandonou a carreira de físico, né? Ele acabou trabalhando como docente em escolas e tal, e durante a guerra ficou isolado. E durante um período razoável, como sequência do seu trabalho, né? Esse modelo virou muito popular, né? E basicamente para um cara chamado Zager, né, que ele foi lá e conseguiu resolver esse modelo em duas dimensões, tá? Em duas dimensões. Tá? E mostrou que em duas dimensões havia uma transição de fase. Tá? E esse modelo de transição de fase é um modelo muito importante até hoje, né? Porque é um exemplo padrão de estudo de transições de fase, né? Depois tem várias tentativas, aproximações para resolver esse problema em três dimensões, resolver esse problema na presença de um campo magnético externo, tem várias coisas. E é um modelo muito usado em simulação. Tá? Então é um modelo muito usado para fazer simulação computacional, para testar vários métodos aí de simulação. E ele é usado basicamente no contexto que a gente chama de simulações de Monte Carlo. Tá? As simulações de Monte Carlo, elas são chamadas assim porque elas usam números aleatórios, estão em homenagem aos cassinos de Monte Carlo, né? E tem um algoritmo chamado de algoritmo de Metrópolis, que, que aqui não nos cabe descrever isso, né? Porque é um pouco complicado, deveria falar um pouco de mecânica estatística para isso, né? Mas assim, é um algoritmo que é simulado para resolver o modelo de Ising, então tem zilhões e zilhões de horas de computador foram gastas para resolver o modelo, para simular o modelo de Ising em duas dimensões. Bom, esse modelo também foi estendido, né, para várias questões, para vários outros casos de interesse, porque essencialmente esse modelo ele permite que a gente simule alguns fenômenos de outra natureza. Por exemplo, eu posso usar um modelo parecido com esse, muito simplificado, para estudar uma transição de fase líquido-gás, por exemplo. Eu posso simular, tem várias simulações isso aqui, em formação de redes de opinião, por exemplo. Tá? Modelos epidemiológicos. Várias coisas foram usadas, esse mesmo arsenal aqui para usar isso, essa supersimplificação. Bom, a história engraçada é que o Ising, logo na sequência, logo depois da Segunda Guerra Mundial, ele foi visitar os Estados Unidos, né? Ele tinha parentes nos Estados Unidos, acho que ele morava na Europa. E ele chegou nos Estados Unidos e viu que tinha uma conferência de física, né? E ele disse, que interessante, uma conferência de física, né? E a conferência de física era dedicada ao modelo de Ising. E ele, olha que engraçado, um parente meu que fez um modelo relevante. E ele foi na conferência e descobriu que o Ising era ele, né? Então, assim, ele meio que tinha abandonado a ciência porque achou que o resultado dele tinha sido negativo, né? Não tinha sido relevante. E no final foi um resultado extremamente relevante, importante, né? E até hoje é estudado, acho que várias décadas mais tarde. Bom, o próximo passo é tentar estudar um pouco o que vai acontecer com esse modelo. Eu vou fazer isso para vocês na sequência. Bom, essa representação aqui é o modelo de Ising, né? Então aqui eu tenho os spins, sei lá, para cima preto e para baixo branco, né?
E aí a gente vê a evolução temporal desse modelo. Então ele começa num estado totalmente aleatório e começam a se formar esses domínios aqui, tá? Então são essas regiões aqui onde eu tenho a preponderância de um determinado tipo de orientação. Tá? Esses domínios são característicos, tá? Então o que acaba acontecendo é que é meio que inevitável a formação desses grupos isolados e é muito difícil um grupo sobrepor o outro sem a existência de um agente externo, tá? Então isso acaba não acontecendo. Esses domínios são permanentes, tá? Então isso também é observado na prática quando eu produzo materiais ferromagnéticos também. Se eu não tiver uma presença de um campo magnético externo, eu vou acabar formando domínios e o meu material como um todo vai continuar sendo paramagnético, não ferromagnético. Tá? Para garantir que ele seja ferromagnético, eu tenho que ter um campo magnético externo aplicado para fazer esse ordenamento do meu sistema.